Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, trabalho no CETRELV já há algum tempo e a proposta que me passada é conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, gostaria de convidar a todos para que pegasse um copo d'água, colocasse aí ao lado do seu aparelho, notebook, celular, o aparelho que você está utilizando para que a gente possa interagir. Nesse copo d'água, a espiritualidade, durante os nossos trabalhos, vai ali depositar os fluidos necessários para nosso restabelecimento físico e emocional. Vamos também, antes de iniciar os trabalhos, convidar os espíritos do Senhor, os espíritos do bem, para que possam também fazer a limpeza dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, removendo desses locais todos os miasmas, todas as negatividades que ali se encontram. Também gostaria de lembrar a todos aqueles que estão nos assistindo que, durante os nossos trabalhos, procure mentalizar seus parentes, esposas, filhos, todos aqueles pelos quais você deseja vibrar por eles uma vibração positiva, uma vibração de emissão de energia positiva, para que essas pessoas também recebam esses fluidos positivos, que possam ali lhes trazer inspirações para vencer as aflições do dia a dia, aflições que todos nós temos passado nesse momento que nós estamos vivendo aqui na sociedade. Vamos então agora nos colocar confortavelmente para que possamos assim compartilhar, beber dessa fonte fecunda e infinita que é o Evangelho de Jesus. Antes de iniciar, gostaria também de comunicar que estaremos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1 tem por título Não Vim Destruir a Lei. Gostaria também de informar que o estudo que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nada mais é do que um manual que Allan Kardec nos ajuda a compreender e entender melhor as máximas do Cristo. Então, costumo sempre lembrar todos que nos assistem que nós somos espíritas, espíritas cristãos, espíritas que seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia da humanidade. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e abrir os trabalhos de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Como já havia preparado o nosso trabalho, nós vamos então conversar sobre o capítulo 1. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Iniciaremos então conversando um pouco sobre Moisés. Moisés, ele é o profeta do povo hebreu, que foi o responsável pela primeira revelação, que nós chamamos de a Torá ou Pentateuco Mosaico. Moisés, ele retira aquele povo hebreu que se encontrava no Egito, escravo ali no Egito, e o conduz à terra prometida. Esse período de condução que Moisés tira o povo de Israel, que se encontrava ali cativo com os egípcios, rumo à terra prometida, é um período de 40 anos. Esse número 40, ele aparece bastante dentro do Velho, do Novo Testamento e inclusive dentro da doutrina espírita. O número 40, ele tem um sentido de normalmente nos lembrar um período de tempo, um ciclo. Esse ciclo, que no caso de Moisés foi de 40 anos, ele pode ser um ciclo de anos, ou de dias, ou de meses, ou de décadas, ou de outras formas. Ele sempre representa um ciclo. Nós vemos o ciclo que leva
do povo que foi retirado do Egito até a Terra Prometida como 40 anos. Vemos um ciclo de dias em que Moisés sobe ao topo do Monte Sinai e fica ali por 40 dias e 40 noites. Vemos um outro ciclo de 40, onde nós vemos Jesus caminhando para o deserto e ficando ali por 40 dias e 40 noites antes de iniciar os seus trabalhos. Ou seja, todas as vezes que a gente vê esse número 40, nós estamos sempre trabalhando com um ciclo. O povo de Israel, que se encontrava ali escravizado dentro do Egito, ele sai com uma terra prometida e passa por 40 anos no deserto. Esse período de 40 anos é considerado um período de renovação, um período em que há uma renovação dos pensamentos. Durante esse período de caminhada, houveram muitas coisas, houveram muitos acontecimentos. O mais importante que nós aqui hoje gostaríamos de ressaltar é o acontecimento em que o profeta Moisés, ele sobe até o topo do Monte Sinai, aonde ele recebe as tábuas com as leis de Deus. Tábuas essas que são caracterizadas pelo Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos que Moisés recebe ali no topo do Monte Sinai, ele os interpreta e deles, para que aquilo pudesse ser melhor entendido, ele cria um arcabouço, um grande número de leis, que são leis de Moisés, que por ele foram dadas características divinas, para que aquele povo, naquela circunstância em que se encontrava, pudessem ali ser melhores conduzidos, que eles pudessem ali começar a entender. Vamos pegar um exemplo para que a gente possa compreender melhor um pouquinho o que são essas leis de Deus que foram recebidas por Moisés, para que a gente possa entender um pouco melhor o que o nosso irmão, o profeta Moisés, fez. Pegamos a primeira, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura e nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Esse primeiro mandamento é um mandamento bastante importante, né, porque ele mostra a necessidade de sair de uma cultura de politeísmo, que de uma certa maneira os hebreus haviam sido expostos, né, porque no início os hebreus tinham uma cultura monoteísta, mas por estar muito tempo ali como escravos junto dos egípcios, os egípcios tinham uma cultura politeísta, ou seja, de crer em muitos deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus do Trovão e assim por diante. Tinham muitos deuses, né? Então, a primeira lei, ela vem assim fortemente estabelecer esse vínculo de um Deus único. Um Deus que ama seu povo e é um Deus único, adoração a um único Deus. Ele fala também principalmente da lei de adoração e caracterizando que você não deveria criar ídolos, não deveria adorar ídolos. A lei da adoração ela é muito importante, por isso ela está assim diretamente colocada na primeira lei, né? Na primeira lei do Decálogo, porque tudo aquilo que você adora que não seja Deus te escraviza. Por exemplo, se você adora o dinheiro mais do que a Deus, ele te escraviza. Jesus mesmo, ele comentou sobre isso, não é possível amar a Deus e a Mamon. Mamon representando o Deus do dinheiro. Se você adora a bebida te escraviza. Se você adora o cigarro te escraviza. Se você adora o sexo te escraviza. Ou seja, tudo aquilo que você tem por adoração que não seja Deus, aquilo de uma certa maneira acaba te escravizando. Então, por isso, essa primeira lei é uma lei muito importante, porque ela te liberta desses escravismos. Ela te coloca em adoração àquele que é teu Pai, aquele que é o teu Criador e aquele que te ama de maneira profunda e que quer somente a sua felicidade. Há outras leis que foram ali estipuladas e todas elas bastante difíceis. Vamos pegar, por exemplo, a de número 5.
não matar. Não matar. Vamos analisar essa lei de uma maneira assim bastante clara. O verbo matar. O verbo matar é um verbo transitivo. Na colocação que ele se encontra, não matar, como sendo um verbo transitivo, a primeira pergunta que a gente poderia fazer, por ele ser um verbo transitivo, não matar o quê? Percebem que é muito complexo, porque se você coloca apenas como está ali na lei, não matar, significa não só não matar uma pessoa, mas não matar uma ideia, não matar um pensamento, não matar a esperança, não matar a fé, e assim sucessivamente. Percebem que isso se estende ao infinito. A mesma coisa acontece com a sétima lei, não roubar. O verbo roubar também é um verbo transitivo. Ele exige complemento. Da forma como ele está colocado, ele nos levaria a pensar não roubar o quê? E aí, isso se estende novamente ao infinito. Não significa não só roubar as posses, mas não roubar o amor, não roubar a esperança, não roubar a fé, não roubar tudo que você pode associar ao verbo roubar. Percebem que são leis bastante complicadas, bastante difíceis. Outra, não cometer adultério ou não adulterar. O adulterar também é um verbo adulterar, também é um verbo transitivo. Não adulterar o quê ou com quem? Percebem? Todas essas leis, elas são leis bastante complexas. Elas exigem de nós um raciocínio, exigem de nós muita prática. Tá? Moisés, percebendo esse tipo de situação, ele cria muitas leis. E para que essas leis pudessem ser aceitas por aquela sociedade ainda muito incipiente, muito jovem, nós éramos ainda espíritos muito imaturos, com muito pouca experiência. Para que essas leis pudessem então ser seguidas, ele as dá como uma característica divina. São leis humanas, criadas por Moisés, mas que recebem características divinas. Isso vai passando, a sociedade vai crescendo moralmente e intelectualmente. Vem o Cristo. O Cristo vindo encontra já uma sociedade que, de certa maneira, já está madura, de certa maneira, agora já tem ali estabelecido ao culto a um Deus único, não há mais uma cultura politeísta dentro daquela sociedade. Já está estabelecido a lei da adoração, já se tem alguns critérios da própria lei já fortemente estabelecidos. Porém, há muitas leis humanas. E essas leis humanas que ali foram integradas e que tiveram a sua serventia, vem Jesus. E Jesus agora, ele inicia o seu trabalho e ele inicia da seguinte forma. Eu vou até pedir permissão para que a gente possa ler, para que a gente possa melhor entender. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ou seja, aquilo que foi entregue por Deus, ou entre aspas, por Deus ao profeta Moisés, ele não veio destruir aquilo. Tá? Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontraremos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, e que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente apropriada aos dias, e pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentar: essa é toda a lei e os profetas. Essas duas máximas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela resume todas as leis e os profetas. O que ele quis dizer com isso? Se nós pegarmos o Pentateuco mosaico, que são a Torá,
e que ali nós temos os 5 livros atribuídos ao profeta Moisés, onde nós temos Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Dentro desses 5 livros, se nós fizermos uma pesquisa, além do Decálogo, nós vamos encontrar 613 leis, onde nós teremos 365 não farás por 268 farás. Vejam, há uma quantidade enorme de leis que foram criadas pelo profeta Moisés com o intuito de fazer com que aquele povo pudesse compreender, pudesse caminhar, pudesse evoluir, pudesse crescer de maneira intelectual e moral, para que o Cristo pudesse ali chegar e trazer os ensinamentos de um Deus de amor. Moisés ele estabelece, a princípio, um Deus que puniria, um Deus que teria, que de certa maneira, seria um Deus que teria leis e essas leis seriam rígidas. E, de certa maneira, aqueles que não as cumprissem estaria ali sujeito a penas. Na verdade, gente, se a gente for pensar, existem realmente leis, e são as leis de Deus. Existem essas leis, elas têm uma causa e, portanto, têm um efeito. Se eu faço algo bom, o resultado é bom. Se eu faço algo mal, o resultado é mau. Para cada causa existe um efeito. A época de Moisés, para que se estabelecesse um equilíbrio entre as pessoas, estabeleceu-se o olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei de equilíbrio, ela procura manter um equilíbrio, porque antes de estabelecer esse equilíbrio, havia uma certa dissonância com o que acontecia e com o resultado. Vou dar um exemplo. Alguém, por exemplo, da tribo A invadia a tribo B e, por exemplo, dava um tapa na cara de uma pessoa na tribo B. Essa pessoa saía da tribo B, retornava à tribo A. Essa pessoa da tribo B que se sentiu ofendido convocava toda a turma da tribo B e eles iam até a tribo A e, em vez de apenas inferir um tapa naquela pessoa, não. Eles destruíam toda a tribo, matavam todas as pessoas ou matavam parte daquela família ou a família toda daquele que era o agressor. Com o estabelecimento da lei de olho por olho, dente por dente, estabelecida ali por Moisés, houve um equilíbrio. Então, se alguém invadia a tribo A e dava um tapa na cara de uma pessoa, essa pessoa ia até a tribo B e dava um tapa na cara daquela pessoa que havia lhe ofendido. Estabeleceram um equilíbrio. Esse equilíbrio ele foi importante em um determinado momento da evolução da humanidade, mas que não poderia perdurar por muito tempo. Lembro que nós estávamos ainda na infância espiritual, não tínhamos ainda o conhecimento de que éramos espíritos imortais, que estávamos aqui na Terra angariando experiências, crescendo nessa escola, que é a bendita escola da Terra. Então, era um tempo bastante diferente, né? Essa lei ela veio que ser revogada por Jesus. Ali Jesus nos mostra, nos dá uma nova visão de um Deus que não é um Deus que pune, mas um Deus que ama seus filhos. E um Deus que, amando seus filhos, educa seus filhos. Então, a educação ela não pode ser imposta por uma punição, mas por um processo que possibilite a criatura se restabelecer perante a lei divina. Jesus vem nos deixar muito claro que o Deus que era apresentado como um Deus que vigiava, um Deus que tinha suas leis e que era um Deus severo, ele foi apropriado há um tempo. Mas agora nós precisaríamos ver que esse Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, ele nos ama profundamente. Ele é um Deus que nos deseja educar, como nós desejamos educar os nossos filhos. Jesus deixa isso de uma maneira muito clara, quando ele ali coloca para nós, né? Quem dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Quem dentre vós, se vosso filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sois homens maus,
e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus, sendo Ele todo poder e bondade? Não sei se vocês conseguem perceber por essas palavras do Cristo o amor de Deus com os seus filhos. Então Jesus vem estabelecer essa nova aliança, vem nos aclarear as ideias e desmontar essa falsa percepção de um Deus punitivo, de uma falsa percepção de um Deus que pune seus filhos, mas de um Deus que educa. Ele não desestabiliza, ele não desestabelece as leis de Deus, mas ele coloca um ingrediente novo, que é a misericórdia divina. A misericórdia divina, trazido ali por Jesus, nos abre esse novo horizonte, essas novas perspectivas, de maneira que, se eu errei hoje, amanhã é um novo dia. E a misericórdia divina do amanhã me permite refazer o caminho e fazê-lo de uma maneira melhor. Se o resultado de ontem, hoje, não me agrada, eu posso no hoje construir algo diferente para que o resultado do amanhã venha me agradar. Percebem que desta forma, pela misericórdia divina, abre-se sempre um canal de renovação, abre-se sempre um canal em que Deus não pune o seu filho, mas o educa. Ele, a partir das suas próprias leis e a partir da sua misericórdia, permite que você possa ir reparando todas as mazelas do passado e reparando mediante a sua capacidade de administrar essas mazelas. Jesus deixa muito claro nos seus ensinos que não se coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Ou seja, há um erro cometido no passado? Sim, há um erro cometido no passado. E ele lhe será apresentado essas consequências no futuro, mas no momento em que você já se encontre estabelecido, para que você possa compreender os fatos, né, o que está acontecendo, e possa analisar mediante aquilo que você no passado é o causador, e possa agora fazer diferente. Possa agora caminhar no futuro, caminhar evoluindo e crescendo. Por isso, ele estabelece essas duas leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não mexer em absolutamente nada do que está no Decálogo, a adoração, a lei de adoração, a adoração ao Deus único, o monoteísmo, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, faça pelo irmão aquilo que você gostaria de receber desse seu irmão, estabelecendo essa base de agora de novo pensamento, um novo patamar para o nosso desenvolvimento. Jesus veio corrigir muitas coisas. E muitas dessas coisas nós iremos analisar durante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos fazer a partir dos próximos capítulos. Esse é o capítulo 1, é o capítulo de introdução. E ele nos foi muito claro e nos colocou da seguinte forma no Evangelho de João: tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas, quando estiverdes preparados, eu enviarei o Consolador, e o Consolador ficará convosco, e vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito, e também trará as chaves para o entendimento de tudo que vos falta. O Consolador é a terceira revelação, é o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido, porque o Espiritismo ele não vem destruir a lei, como o Cristo também não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio destruir a lei. O Espiritismo nos apresenta as chaves para o entendimento daquilo que Jesus veio trazer há 2000 anos atrás. Chaves estas para a abertura de parábolas. Jesus falava em parábolas. Parábolas que eram adequadas ao entendimento do seu tempo, mas que, com o avançar intelectual e moral da humanidade, a humanidade em si poderia, através das chaves corretas, compreender e aprofundar um pouco mais daquilo que Jesus veio dizer.
Ou seja, são as mesmas palavras, mas que na época de Jesus, em decorrência do pouco avanço intelectual e moral, elas atendiam a um patamar. Agora, com o nosso avanço moral e intelectual, nós conseguimos avançar um pouco mais. Então, o Espiritismo ele traz essas chaves que nos ajudam a compreender aquilo que Jesus, naquela época, colocou em formato de parábolas. Percebam que Jesus falou muitas parábolas, muitas parábolas. E ele, na verdade, ele explicou para os seus discípulos apenas duas, e apenas sobre um prisma, sobre uma ótica, que foi a parábola do joio e do trigo e a parábola do semeador. Essas são as duas únicas parábolas que Jesus explicou naquela época para os seus discípulos e para os apóstolos que os acompanhavam. E ele explicou essas duas parábolas apenas por um único prisma. Lembrando que toda parábola ela tem muitos prismas, muitos pontos de interpretação. Por isso ela é uma parábola. Exatamente por isso ela é uma parábola. Então, muitas das coisas que Jesus ali falou em parábolas, elas podiam ser interpretadas de acordo com as necessidades e a evolução da época. Hoje, com o nosso avanço intelecto e moral, nós conseguimos abarcar muito mais desse conteúdo. O Espiritismo, então, vem nos trazer essas chaves que nos permitem compreender melhor as máximas do Cristo e aplicar essas máximas no nosso dia a dia. Vem, então, o Espiritismo nos mostrar algo a mais, aquilo que o mesmo Cristo já nos trouxe há 2000 anos atrás, mas agora com o auxílio da espiritualidade amiga, que nos revelam muitas dessas passagens através dos médiuns e que Kardec, de maneira sábia, compilou em 5 livros todos esses ensinos que foram trazidos pelos espíritos e que foram nos apresentados aqui pelos médiuns. Kardec compila tudo isso numa obra, nas 5 obras que compõem a base de entendimento da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, e que ali nos apresenta todas essas máximas, todos esses entendimentos. A partir desses entendimentos, pudemos compreender melhor os aspectos relativos à reencarnação, à ressurreição, às leis de causa e efeito e, principalmente, uma interpretação melhor daquilo que nos foi apresentado por Jesus, que é basicamente, vamos dizer assim, um resumo de todo o seu trabalho, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele se encontra em todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, em Mateus, ele se encontra de uma maneira mais clara, mais objetiva, porque Mateus esteve presente. Mateus, ele era letrado na época em que ele seguia Jesus, ele era um dos discípulos letrados, ou seja, que tinha o domínio tanto do grego quanto do hebraico, e ele faz as anotações relativas ao Sermão do Monte. E as anotações dele são as anotações mais claras, mais precisas daquele momento em que Mateus ali presenciou. Foi uma experiência que ele teve e que ele anota de forma bastante sintética. O Sermão do Monte, ele não é resumido apenas no capítulo 5, ele é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. De uma maneira assim bastante assim resumida, o Sermão do Monte ele nos fala sobre um desenvolvimento de virtudes, elencando essas virtudes e fazendo com que nós possamos compreender hoje melhor que essas virtudes elas são como se fossem degraus evolutivos. Então, eu vou apenas agora aproveitar esse momento final da nossa conversa, dar vamos dizer assim, uma palhinha do que aquilo que nós vamos estudar nos próximos capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos estudar, principalmente a partir do capítulo 7, tudo aquilo que está ligado a essa estrutura, que é a estrutura
das virtudes que foram ali elencadas no Sermão do Monte. Temos ali a primeira bem-aventurança, né, que foi ali elencada: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Iremos trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos perceber que ali Jesus falava da virtude da humildade. Vamos também trabalhar sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A justiça das aflições. Vamos conversar sobre causas anteriores, causas atuais e escolhas que nós fazemos. E trabalharemos então sobre a resignação, a virtude da resignação e da resiliência. Trabalharemos também sobre a terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, estaremos conversando sobre a mansuetude, estaremos conversando sobre a paciência e o desenvolvimento da paz, a paz dentro de nós. Percebemos que essas virtudes, elas são todas dependentes umas das outras. Você não é capaz de desenvolver a paz, a paciência e a mansuetude se você não tiver pelo menos alguma coisa de humildade, se você não tiver alguma coisa da resignação, se você não tiver alguma coisa da resiliência. Ou seja, nós percebemos que o desenvolvimento da próxima virtude elencada no Sermão do Monte, ela depende pelo menos de uma base de conhecimento e prática das virtudes anteriores. Estaremos também falando sobre a quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa quarta bem-aventurança vai ser muito bem estudada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ver que essa bem-aventurança de justiça, ela se junta àquilo que nós conversamos agora há pouco, que é a misericórdia divina. Desmontando aquela ideia de um Deus justiceiro, de um Deus vingativo, mas para um Deus de amor, um Deus que ama seus filhos. Estaremos também estudando a quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nessa bem-aventurança, nós vamos falar sobre o perdão, a indulgência, a misericórdia e sobre a compaixão. Estaremos também conversando sobre a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Uma bem-aventurança também muito bonita, que vai ser estudada por nós no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ver ali a ideia desse coração puro, desse coração em que tanto sentimento quanto pensamento pensam exclusivamente no bem. Lembrando que o bem, ele deve ser tratado da seguinte forma: o que é o bem? O bem, para nós definirmos de uma forma mais clara, o bem é o mal, quando feito só para mim, só para minha família, só para minha sociedade, só para o meu país, só para o meu estado. O bem, ele tem que ser bem para todos. O bem tem que ser bem para todos. E isso nós vamos estudar e compreender muito bem nos nossos estudos que nós nos propomos no Evangelho segundo o Espiritismo. Caminhando para a sétima bem-aventurança, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, essa condição aí da sétima bem-aventurança, filhos de Deus, é uma condição lato sensus. Ela diferente, uma condição stricto sensus. Numa condição lato sensus, todos nós somos filhos de Deus. Porém, nessa condição em que ela aparece, stricto sensus, ela é uma condição daquele que cumpre todas as virtudes elencadas nas 7 bem-aventuranças que nós acabamos de falar, né? Porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem, né? Um pacificador, ele só pode levar a paz desde que ele já tenha, de alguma maneira, de alguma forma, construído a humildade, a resignação, a resiliência, a mansuetude, a paciência, a justiça que regenera e não se vinga, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a pureza de coração, e daí ele pode ser chamado de pacificador, porque ninguém pode dar aquilo que não tem.
Então, como nós vemos, né, nós estamos aqui terminando, né, esse nosso capítulo 1. Nós estamos, então, compreendendo bem que tivemos uma primeira revelação, que foi Moisés, que nos trouxe as leis. Tivemos Jesus, que fez uma abertura dessas leis, que tirou aquelas parcelas que faziam parte das leis de Moisés, que eram leis humanas, nos fazendo observar melhor essas leis e perceber que essas leis devem progredir, como a humanidade também progride. Nós tínhamos leis naquela época de Jesus que, por exemplo, uma mulher adúltera, ela deveria ser lapidada. Não sei se vocês lembram dessa passagem da mulher adúltera, né? Em que ela é levada de frente a Jesus e falam, a lei de Moisés nos manda que apedrejemos essas tais. E Jesus então abaixa, escreve ali na terra, né? E eles novamente inquirem, eles perguntam a Jesus, o que nós devemos fazer, né? E Jesus, levantando a cabeça, fala para eles assim, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas o interessante é que ele volta novamente a escrever na terra. E aí as pessoas ali, dos mais velhos aos mais jovens, eles foram saindo, né? Foram deixando aquela situação, né? Eu imagino, né? Penso, né? O que será que Jesus deveria estar escrevendo na terra? E aqui eu ouso a imaginar que possivelmente ele deveria estar escrevendo o decálogo, né? A quarta lei do decálogo, né? Não matarás. Olha o que vocês estão querendo fazer. Vocês querem matar. O decálogo é muito caro, não matarás. Né? Então é uma lei de Moisés, é uma lei humana e ela precisava ali ser modificada. Inclusive, quando eles a deixam e deixam só sobra a mulher e Jesus, não sei se vocês se recordam, né? Mas Jesus vira para ela e fala assim: onde estão aqueles que vos acusam? Ela vira para Jesus e fala: todos eles foram embora. E o que Jesus fala para ela? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Demonstrando aí a misericórdia de Deus, a misericórdia daquele que nos ensinou para nós que não julgues para não ser julgados, porque com a mesma severidade que você julga, você também será julgado. Então, nos demonstrando ali é, o grau, o tamanho da misericórdia que nós precisamos ter, né? Porque nós mesmos poderíamos estar passando por aquela mesma situação. Lembra que nós comentamos agora há pouco, né? Fazer ao teu próximo que gostaria que vos fizesse. Se ponha naquela situação, de repente, caindo no erro e as pessoas não te permitindo sair daquela condição de erro, para que você possa se renovar, para que você possa se reabilitar perante a lei, perante a Deus e continuar o seu caminho de progresso, né? Então essa é a proposta do Cristo, esta é a proposta para nós, para que nós revisemos as nossas leis humanas e fomos cada vez mais adequando, nos aproximando cada vez mais das leis de Deus. O Espiritismo ele vem nos aclarar melhor essas ideias, vem nos trazer essas revelações mais claramente, para que a gente possa, com o auxílio da espiritualidade, com o auxílio de tudo aquilo que os Espíritos vieram nos trazer através das suas revelações, através da codificação, né, trazida por Allan Kardec, para que a gente possa interpretar melhor as leis divinas, interpretar melhor aquilo que Jesus veio nos trazer e aplicando isso à nossa vida prática, aquilo que nós chamamos normalmente de reforma íntima e que Jesus chamava do reino de Deus ou reino dos céus. É a mesma coisa, tá, gente? Reino de Deus, reino dos céus, estamos falando exatamente da mesma coisa. É aquilo que nós construímos no nosso interior, dentro de nós mesmos. Uma construção que nos é pessoal e intransferível, que é a nossa reforma íntima. Então, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa de hoje, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até aqui, até agora, e convidando-os para seguir os nossos próximos encontros, onde nós vamos agora começar a conversar sobre o que o Espiritismo vem nos trazer a respeito de como nos melhorar, como aplicar a nós mesmos esse ensinamento e os ensinamentos do Cristo, como compreender esses ensinamentos e trazer para a nossa vida prática. Eu agradeço a todos vocês e gostaria de encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa,
na verdade, esse nosso monólogo, né? Porque aqui só eu mesmo acabei falando, né? Mas deixa aí no canal disponível para quem quiser comentar, fazer algum comentário. Sinta-se à vontade. Eu não sou um doutor na doutrina espírita, nem na doutrina do Cristo, mas de muito bom grado, de muito bom coração, gosto de compartilhar tudo aquilo que a doutrina me ofereceu, tudo aquilo que a doutrina me trouxe de bom e que tem me ajudado muito nessa construção do reino de Deus, nessa reforma íntima que eu tenho aplicado em mim e que isso tem me sido muito feliz, tem me trazido muita felicidade. Felicidade essa que eu quero compartilhar com vocês. Então, desejo a todos vocês um bom dia e que todos fiquem na paz de Deus. Muito obrigado e até a próxima.